Olá, boa noite. Já estou, não? Então, acho que eu entrei no lugar certo. Olá, boa noite, boa noite. Ah, então eu estou no lugar certo. Sejam bem-vindas! Miss Guimarães, Miss Helena Ramos. Olá, pessoal, boa noite. Maria Dulce Saldanha, Barretinha. Olha, a família Barreto já está na área. Bem-vindos, pessoal. Boa noite, Vivi. Uma honra estar aqui hoje. Hoje a live promete, uma live muito especial. Tenho feito lives todas as noites, terças, quartas e quintas, para celebrar a mulher no audiovisual brasileiro. Está acontecendo uma mostra diariamente, até o dia 31 de julho, de mulheres no audiovisual. São mulheres que produziram, mulheres que dirigiram, mulheres que fotografaram, mulheres que escreveram o cinema brasileiro. E está sendo assim um momento muito especial, porque nessa quarentena eu poder conversar com mulheres tão bacanas, interessantes, eu me sinto muito honrada. Hoje eu vou conversar com Lucy Barreto, mega top, uau, a mulher que manda no cinema brasileiro. E eu acho que ela acabou de entrar e eu já vou chamá-la. Vamos lá. Lucy Barreto. Querida amiga. Você vai entrar, pessoal. Ei! Boa Amiga. noite. Boa noite, Que bom querida. te ver, Pois Lucy. é, muito bom de te ver também, né? Que linda que Nesse você tá. Você tá fazendo a transição do cabelo? estou. Parabéns. Não, realmente chega. Minha cabeça está branquinha e vai continuar branquinha, sabe? Olha, eu tenho a cabeça toda branca também, você sabe? E eu estava Não querendo, sabia. desde os 19 anos. Mas, Lucy Barreto, que honra ter você aqui com a gente, querida, linda, minha amiga amada. Eu é que tenho que agradecer essa oportunidade, Adriana, e a alegria de poder estar com você e todos os nossos companheiros, né, do cinema. Você, assim, quero que as pessoas que estejam aí vendo a gente saibam que você é uma pessoa que está na minha vida desde o meu primeiro dia que eu resolvi trabalhar com audiovisual brasileiro. Nós íamos fazer o primeiro festival de cinema Em e Miami, em me Miami. lembro disso. Isso Vocês foi, se eu não estou enganada, Adriana, isso foi em 92, 93? Exatamente, foi 94, foi 95. A gente fez o primeiro 95. festival em 97. Então, 95, 96, eu te procurei. Foi. Fui, no seu escritório no centro da cidade. Fui Ali muito na bem recebida por Franklin você. Roosevelt. Exatamente. E fomos Estou me lembrando. comer no MAN juntos, eu, você e o Barretão. E desde então, eu só tenho a É, agradecer, porque você é a minha mãe do audiovisual. Você é a minha musa inspiradora. Não só minha, mas do setor audiovisual. Você é muito querida, Lucy. que isso. Bom, Lucy, você sabe que a gente está fazendo essa mostra, Mulheres do Audiovisual. A gente aproveitou essa quarentena para tirar esse sonho de ter uma plataforma de streaming, de exibição de filmes. E temos 6 filmes da LC Barreto, os quais Opa, produzidos por você e por Paula Barreto, sua filha, poderosa minha amiga. isso. São 6 filmes. Quais Olha, são vou os te dizer os filmes. filmes, Adriana? Olha, Para eu ter uma ideia. João o Maestro, Paulinha. A Mulher do Meu Marido, Casamento de Romeu e Julieta, Dona Flor e seus 2 maridos, Dona Lucy e você. Não, Dona Flor é produção do Luiz Carlos. E os outros Luiz 3 que você Carlos. falou são da Paula. É, Ela disse, ele disse, Paula Barreto, da Flores Paula. Raras. Tem sua mão, Só tem o Flores Raras. Flores Raras é minha produção. sua produção, É. que é um filme que Projeto, eu... projeto que levou 17 anos para ser produzido. Uau! 17 anos. É. Meus projetos são assim, sonhos. Quer Por quê? dizer,
Não, Como é que é normalmente, essa o que que história? eu Como é que é ter um faço? projeto por 17 anos? Me conta isso, por favor. Normalmente, o que que eu faço, né? Eu tenho os projetos mais imediatos, ou seja, que são mais fáceis de serem produzidos, de serem viabilizados, né? E, enquanto isso, eu fico com os meus sonhos, né? Que são projetos. Eu não quero desfazer dos outros projetos, não, mas eu tenho projetos aos quais eu sou talvez mais ligada, tenha mais a ver comigo também, né? Como, nesse caso, eu podia nomear, por exemplo, o Que é Isso, Companheiro, né? Que é Isso, Companheiro foi Uhum. um projeto que eu também levei 17 anos para concretizar, né? E passou pela mão de alguns diretores, que é esse companheiro, teve na mão do Daniel Filho, teve com o Hector Babenco e, finalmente, com o Bruno Barreto, né? A mesma Mas por que história quando com você Flores fala, Raras. quando você diz que esteve na mão de muitos diretores, você apresentou para os diretores lerem? Como é que é? Exatamente. Eu apresentei para eles com o Que é Isso, Companheiro. O roteiro para o Daniel Filho era feito pelo, como é o nome? Euclides. Uhum. Euclides. E eu não gostei muito do caminho que o roteiro estava seguindo. Estava seguindo um caminho muito político e eu queria mais a história daqueles jovens, o Uhum. momento que aqueles jovens estavam vivendo, né? Eu não queria politizar muito o filme. Muito bem, então depois foi com o Hector, que aconteceu um pouco a mesma coisa, e, e Bruno, eu gostaria de fazer o filme. Eu disse, tudo bem. Aí pegamos o Uhum. Leopoldo Serran, que fez um belíssimo roteiro, Uhum. que deixou o Bruno muito feliz e eu também. É um filme que eu Uhum. gosto especialmente. O Flores Raras foi igual. Teve na mão do Hector também. Mas o Hector primeiro disse que não via um filme ali, entendeu? Porque É mesmo? é mesmo, ele disse, não, não vejo um filme aí. Enfim, Olha. então, Bruno esteve na mão do Bruno, ele também não via um filme, e de repente ele começou a ver o filme. Essa que é a história. E aí fizemos o Flores Raras, entende? Então eu tenho esses projetos, que são projetos mais próximos do meu coração, né? Uhum. E os outros projetos que eu também gosto, porque eu costumo dizer que fazer cinema é um trabalho muito grande. Então, antes de você fazer qualquer filme, você deve se perguntar por que que eu vou fazer esse filme? Uhum. Será que vale a pena? Quer dizer, eu pelo menos, eu sou uma pessoa que me empenho muito. E então é um trabalho grande, né? Então você realmente, Uhum. porque você tem que fazer um bom filme e esse filme tem que chegar no momento certo. Esse momento certo que eu digo é o momento que o público queira ver aquela história, queira ver aquele filme. Quer dizer, eu costumo dizer que cinema é um jogo de pôquer, né? Porque você tem que É. acertar duas vezes, né? É muito difícil. Então, quando eu decido realmente fazer um filme, é porque eu realmente estou muito empenhada nele, né? Mas, enfim, aí tem o Flores Raras. Que bom que você está exibindo, que ótimo. Que é um filme É um que filmaço. que está muito no meu coração. Muito, muito, muito. A Carmen Lúcia, que é a autora do livro, nós ficamos muito amigas. Enfim, foi um belo projeto. Gostei muito. Que bom saber que essa é a sua seleção. Gostei Essa muito. não, nós temos, nós, na verdade, são 40 filmes que estão sendo exibidos. Seis Sim. dos filmes longas-metragens são da Alice Barreto, Não, pois é, a é, sua Paula seleção, Bar... nossa, é.
né, de vocês. Essa é Isso. a gente, na verdade, é o início desse trabalho, dessa vontade de criar essa plataforma de exibição de filmes, e tem sido muito bem aceita, tem funcionado muito, tem ajudado muitas pessoas a terem bons filmes, né? Gratuitamente, porque é tudo gratuito. E Isso. para amenizar um pouco essa loucura de que o mundo, de repente, virou de cabeça para baixo, eu estou para o lado do avesso e a gente está Isso. tentando aí se entender um pouco. Mas, Luci, deixa eu perguntar, porque tem pessoas que não conhecem. Como é que nasce a produtora Luci Barreto? Como é que ela nasceu? Essa produtora que virou Não, essa referência no setor. a produtora Luci Barreto é mineira. Eu nasci em Uberlândia, A Minas, Beth Faria e a Tizuka estão mas aqui, viu? como? O que você Beth disse? Faria e Tizuka Yamazaki estão na nossa live. Ah, que bom! Um beijo para as duas, minhas amigas. Mas então, quer dizer, e vivi a minha infância até os 9 anos em Araguari, Minas, e vizinho à nossa casa, nós tínhamos o único cinema de Araguari, que era o Cinema Rex. Então, quer dizer, a minha Olha. infância toda eu frequentava esse Cinema Rex. E eu me lembro mais fortemente das séries que eu via. Tarzan, Flash Gordon, entende? E eu era muito amiga do cinegrafista. Não é Olha, cinegrafista que se diz? é Não, o porque projecionista. projecionista. Pois é. Não, eu estou dizendo isso porque minha mãe, muito nova, mamãe Lucila, né? Minha companheira, coprodutora e tal. Mamãe, em Araguari, Minas, ela se casou com 17 anos, muito nova. Saía toda noite para bailes com papai, o pessoal todo. E eu te confesso que algumas vezes, não muito tarde, eu ia para o cinema, entende? Uhum. Para o Cinema Rex, lá pelas 7 horas da noite e tal. Eu tive uma infância muito boa. Mamãe me deu muita liberdade, isso foi fundamental para mim, porque ela me teve com 17 anos, em seguida teve meu irmão e minha irmã. Então, eu fui criada muito solta, muito Uhum. livre, na rua, sabe? Com os meus primos, amigos. Isso me fez muito bem, me deu uma grande independência. Né? Uhum. Para dizer para você que eu ia para o cinema, ali do lado, né? E ela nunca descobriu isso, ou por outra, descobriu. Não, eu contei para ela, quando a gente veio para o Rio, que eu tinha 9 anos, eu disse, ô Lucila, você sabia que eu ia ao cinema com 9 anos de idade? E ela ficou Olha. horrorizada. Eu disse, pois é, graças a você. Enfim, então o cinema já estava comigo desde muito cedo, assim como a música, né? Eu comecei com Uhum. a música, com o piano, eu tinha 4 anos, lá em Araguari, Uhum. Minas. Mas muito Uhum. bem. Aí depois a música foi mais importante para mim, né? Eu vim para o Rio de Janeiro com 9 anos e continuei a estudar com o Francisco Mignone e a Lídia Chiafarelli Mignone. Depois fiz um concurso para uma bolsa de estudos em Paris, fui para lá com 17 anos, fiquei lá 2 anos e meio, tive os prêmios todos que tinha que ter, e depois, mas eu estudava demais. Eu sou uma pessoa perfeccionista, muito tenaz, né? E eu reparei que eu tinha que estudar muito mais do que os meus companheiros. E eu tive uma conversa com o meu professor. Eu Uhum. era muito nova, com 19 anos. Eu disse, olha aqui, por que eu tenho que estudar tanto para eu obter o que eu quero? E as outras pessoas conseguem isso com menos. E ele disse que eu tinha um belo fraseado, que eu tinha muito bom gosto e um sentimento muito grande, mas que eu não tinha boas mãos. Eu Olha. disse, como? Eu não tenho boas mãos, então eu não posso
seguir a carreira de pianista de jeito nenhum, né? Eu costumo dizer que todo mundo tem Por quê? duas vias, entendeu? Por que não tinha boas mãos? Eu fiquei agora querendo ter por Não quê? tinha. Eu não tenho uma boa abertura e eu tenho um problema de articulações. Meu pai tinha reumatismo. Então, quer dizer, eu não tenho uma mão maleável, não. Então, eu teria dificuldades, né? Então, eu passei a ensinar piano. E depois, o Luiz Carlos ainda era jornalista, né? Ele ainda estava no Cruzeiro. E depois, Mas você já, então, quando você começou a o dar aula, cinema, você já que nós namorava o nos Luiz Carlos? casamos, ele começou o cinema, eu já era um lado meu que eu queria seguir, entendeu? A gente se casou em Paris e fomos passar a lua de mel em Veneza. Lá em Veneza eu não conhecia ninguém. Eu conhecia os atores todos, conhecia diretores, tudo. Isso com 20 anos. Então, ficou naquilo e eu passei uns 8 anos tendo filho, né? Aí não dá para fazer nada. Você tem que cuidar dos filhos. E eu sou uma pessoa muito ali, tem que fazer, vamos lá, né? Então, depois disso, aí o Luiz Carlos foi convidado pelo Glauber, né? Não, primeiro, pelo Glauber. O Glauber que inventou o cinema para o Luiz Carlos, que ele tinha que escrever um roteiro para o Roberto Farias e tal. Então, e ao mesmo tempo que ele deveria fotografar o Vidas Secas. Muito bem, ele foi para fotografar o Vidas Secas, eu fui também e fiz o meu primeiro trabalho em cinema. Eu fiz Olha! continuidade. Eu acho que é muito importante você começar pela continuidade, porque é aí que você amarra o filme todo. Inclusive, é aí que você, no amarrar, você chega perto da dramaturgia também. Sabe? Causa, efeito, e você segue, né? E o meu professor foi Ivan de Souza. Uau! Velho Ivan de Souza, pois é, grande assistente Massa. de direção. Trabalhei com ele. E foi o meu primeiro trabalho, mas aí eu estava como estagiária. Isso foi em 63. E depois, o meu primeiro trabalho profissional foi no filme do Kaká, Os Herdeiros, que eu fiz assistência da direção de arte com o... Como é o nome dele, gente? Esqueci o nome dele. Esqueci. Eu não sei. E Quer que eu eu vou, fiz... posso tentar aqui? É um absurdo Mas tudo bem, esquecer. vai. Não, porque é uma pessoa no meu coração. Mas nessa ocasião eu fiz assistência dele e fiz produção de locação. Olha, você passou Então, por tudo, né? fui passando por tudo. Que Produção de máximo. locação, eu que escolhi a Casa da Era e também a Fazenda do Secretário. E andei aí pelo estado do Rio todo, foi uma experiência maravilhosa, viu? E depois, aí pronto, aí entrei para a produção, que o meu primeiro... Sim, eu estava produzindo os filmes do Bruno, os curtas, né? Bruno, antes de fazer o Tati, ele fez 15 curta-metragens, me lembro disso. E o último, Luiz Carlos e eu chegamos à conclusão que ele já estava pronto para dirigir, né? Que foi então Tati, que eu produzi junto com a Lucila, e foi aí, inclusive, que a Marisa Leão começou. Ela Pois foi é. assistente de direção no Tati a Garota. Foi ali que o Murilo Salles começou, que ele fez a fotografia do Tati a Garota. E eu tive, nessa ocasião, trabalhando comigo, na direção de arte, a pintora Tereza Nicolau. Ela me ajudou a escolher as crianças e tal, e dar todo a cor do filme, né? Enfim, e depois disso, então, foi A Estrela Sobe e tal. Aí não parei de produzir mais, né?
Então, quer dizer, a menina, a produtora nasce pianista e se passa por continuista, diretor, produção de arte, estagiária e chega na produção. E chego na produção. E, quer dizer, a gente viveu, na verdade, Adriana, um momento de ouro, entende? Outro dia, conversando com o Paulinho, do Filme B, né? O Paulinho estava me dizendo, porque você está, como é que se diz, nostálgica? Eu digo, nostálgica não, Paulinho, isso é história. O cinema brasileiro foi muito bem, é história. Nos anos 70 e nos anos 80, né? Que nós tínhamos a Embra Filme. Né? E isso é engraçado dizer, porque foi na época da ditadura. Quer dizer, a gente conviveu nessa época com uma censura muito rígida, terrível, entende? Mas a gente lutava contra isso. Havia a turma de cinema novo, era uma turma, como é que eu diria, aguerrida, sabe? Que tinha ideias, tinha base, eles tinham um ideal para o cinema brasileiro, né? E eram muito unidos, eram 11. Aí nasceu a de filme, a distribuidora, né? Foi nesse momento, a distribuidora nasceu ainda em 68, foi. Naquele momento, o Luiz Carlos achou que precisava ter uma distribuição para os filmes brasileiros, porque os distribuidores eram todos de filmes estrangeiros, entende? Quer dizer, você tinha que ter um know-how para você encontrar o público do filme brasileiro, tinha que ter um saber naquilo. E a nossa, essa é a nossa distribuidora, né? Sim. Qual o nome da distribuidora? É a nossa distribuidora. De filme. Era o nome da distribuidora é a nossa distribuidora. Não, não, não. O nome da distribuidora era de filme. Distribuidora de filme. De filme. Distribuidora de filmes brasileiros. Ela fechou quando a Embra Filme foi criada. Aí ela fechou. Naquela ocasião, ela lançou Garota de Ipanema, lançou o... que mais? Como era de gostoso filme, no francês. Naquela ocasião, a gente... Isso é antes da Embrafilme, ou seja, como é que vocês captavam recursos? Como é que vocês captavam recursos para a produção? Para produção? Nessa época? No banco. Não tinha, não. Era Banco Nacional. José Luiz Magalhães Lins, nosso amigo, e quem avalizava era o Herbert Richards, que era o que tinha ele tinha um estúdio dele, né? Então ele tinha uma garantia. Então era quem avalizava. Mas Zé Luiz costuma dizer que foram os melhores, como é que eu digo, clientes que ele teve, porque nenhum deixou de pagar nada, foi tudo muito bem. Enfim, os filmes eram dessa maneira. Aí veio a Embra Filme, isso tudo durante a ditadura, e a gente com muita dificuldade, sobretudo na época de censura, né? Para produzir os filmes, a gente não tinha nenhum problema, porque no caso tinha a Embra Filme. Mas para exibir os filmes, aí tinha uma censura bastante rígida. Mas a gente conseguia, de uma certa maneira, exibir. Porque exibimos, por exemplo, o Dona Flor e seus dois maridos, né? Que vocês todos conhecem. Cleitar na mostra. Exatamente. Mas, seguindo como é que era? Vocês faziam o roteiro e entregavam para eles, ok, pode, não pode? Como assim? Com a censura. A censura, como é que vocês trabalhavam? Não, a censura, o filme ia pronto para a censura. Ia pronto. Não havia censura nas produções que a gente realizava. Não tinha censura nenhuma. A gente realizava os filmes que queria.
que queria e que achava que eram os filmes necessários naquela época, entendeu? Que tanto que houve aquela coisa, quer dizer, nos anos 60, os filmes eram mais políticos, eram filmes mais cabeça. Aí, quando abriu a distribuidora de filme, né, Luiz Carlos conversou com o pessoal e disse, gente, agora vamos abrir um pouquinho. Joaquim, qual é o projeto que você tem? A gente quer um projeto que seja bem popular. Aí ele veio com o... Oh, meu Deus do céu, minha cabeça hoje está ruim. Qual? Com o Dona Flor. Não, estou falando do Joaquim Pedro. Ah, o Joaquim Pedro, Macunaíma. Joaquim Pedro veio com a obra-prima dele, gente. Macunaíma. Isso. O Macunaíma, exatamente. Macunaíma. O Leon veio com a Garota de Ipanema, né? E o Nelson Pereira veio Como Era Gostoso o Meu Francês, né? E nessa ocasião também Roberto Farias veio com a gente, aí trouxe o nosso Roberto Carlos. Enfim, gente, nós alcançamos nos anos 70 42% de market share, de porção de mercado, né? Foi realmente um sonho aquilo. E nós fomos muito ajudados, Adriana, com isso, pelo João Paulo do Reis Veloso, viu? Que era o ministro do Planejamento do Geisel. Então, nessa ocasião, ele gostava muito de cinema. Ele via os nossos filmes, inclusive, em algumas etapas, viu? Então, nessa ocasião, ele criou a Codecine. O que é a Codecine? É a contribuição para o contribuição para o desenvolvimento do cinema brasileiro. Isso foi criado em 1979. Essa taxa, ela é retirada, ela é uma taxação que incide nos trabalhadores do setor, ou seja, nos produtores, nos distribuidores, em todo o setor que trabalha. Em todo o setor, na telefonia. Travou, mas vai voltar. Então, uma coisa que respeito, porque todo mundo fica falando, eu vejo nas redes sociais, né, que a gente está mamando nas tetas do governo, que isso é dinheiro público, que está tirando dinheiro da saúde, dinheiro da educação. Não é nada disso. O dinheiro sai da atividade. Então, quer dizer, não é dinheiro público. Isso foi feito para que o cinema fosse autossuficiente, entendeu? Não precisasse do governo para nada. E essa Condecine, ela existe até hoje, né? E ela que a Condecine é um imposto pago pelo setor que cai dentro do fundo setorial do audiovisual. Do fundo setorial, exatamente, do fundo setorial do audiovisual. Ele vai diretamente para esse fundo setorial do audiovisual. Quer dizer, isso que foi criado quando a Ancine foi criada, se eu não estou enganada, em 2002, né? Então, nessa ocasião, inclusive... Eu acho que a Ancine acho que foi 2001, O nosso presidente, Fernando Henrique Cardoso, disse que queria que a indústria cinematográfica fosse para o governo dele o que a indústria automobilística tinha sido para o governo do Juscelino Kubitschek. Quer dizer, havia uma vontade pública para... Quer dizer, não é só isso, não. Uma consciência da importância da indústria cinematográfica, audiovisual, ou seja, para falar na linguagem atual, da indústria do entretenimento, entende? Que é a indústria dos dias de hoje, é a indústria que
que mexe com o maior volume de capital no mundo, mais do que a indústria aérea, mais do que a indústria de armas, a indústria armamentista e a indústria aeronáutica. Mais. Quer dizer, eu não tenho os números aqui, o Luiz Carlos é que é ótimo de números. Então, tem um levantamento que a Pricewaterhouse fez e que mostra que é a indústria de maior volume de negócios. Os países que mais se desenvolveram nos últimos anos na indústria criativa é a China e o Brasil. São os dois que se desenvolveram mais. Quer dizer, então, você veja a importância dessa indústria. E todas as outras cinematografias no mundo, elas têm, quer dizer, na Inglaterra é loteria, é uma parte do dinheiro que vai para a produção inglesa, vem da loteria esportiva na Inglaterra. Na França, não. É o governo francês que tem a consciência da importância da indústria do audiovisual para a França, né? Porque o que é isso? A indústria audiovisual, quer dizer, você se vê, né? O povo precisa ter um espelho, né? Ele se vê nas histórias que ele assiste, né? Não é à toa, por exemplo, a única indústria que não é incentivada no mundo todo, porque toda a indústria coreana, chinesa, japonesa, e você pode dizer o que você quiser, italiana, espanhola, alemã e francesa, todos são incentivados. Mas nós não queríamos isso. A gente queria ficar independente. Ou seja, autonomia. O próprio setor incentivando o setor. Para isso foi criada a Condecine. Vocês ouviram bem, meus espectadores? Se é que eu tenho alguns, chama-se Condecine. Isso deixa a indústria do audiovisual, do cinema, no Brasil, autossuficiente. Muito bem. Eu acho que eu fui até... Não, acho que é muito importante o que você pontuou e deixar isso bem claro. Eu acho, não, nesse momento, Adriana, é muito importante falar disso, sabe? Porque nós estamos vivendo um momento muito difícil, né? Agora nós temos, por exemplo, a Ancine, que está paralisada, né? Agora, ela está paralisada por quê? Porque ela teve um problema com o Tribunal de Contas da União, porque ela deveria ter analisado as prestações de contas, ela tinha prazo para isso, quer dizer, as prestações de contas foram feitas pelos produtores, foram apresentadas à Ancine, e a Ancine não as examinou no tempo devido. Inicialmente, o tempo devido era de 30 dias, Adriana. Depois eles prolongaram para 60. Depois eles prolongaram para 180. Eu me lembro nessa época que eu reclamei, porque eu disse, escuta uma coisa, eu tenho que alugar um lugar para pôr a documentação de prestação de contas, quer dizer, isso não tem sentido, porque a prestação de contas está com vocês. Ou seja, Luci, o produtor faz a parte dele, porque ele entrega a prestação de contas com a maior transparência, faz a parte dele, e o serviço público não cumpre o papel dele. Exatamente, não cumpre o papel. Por quê também? Porque naquela ocasião, a gestão da Ancine estava muito mais preocupada com o fomento, quando ela é, na base, uma agência reguladora. Quer dizer, ela teria que... Exatamente. Ela não cumpriu o seu papel. Então, quem é que estava em default?
Era a A agência. agência. Não, quem era que estava, não. Quem é que está presente em default é a Ancine, é a agência. Não são os produtores. Os produtores fizeram todo o seu trabalho direitinho. Agora está tudo lá. Agora, o que é isso? Eles estão examinando prestações de contas de 2004, 2005. Quem é que guarda documentos por esse tempo todo? Entende? E isso tem uma despesa para nós horrorosa. Mas, enfim, continuando. Então, Eu tenho um depósito de caixas. E o que me parece é o seguinte, assim, com todo respeito, mas quando vai vencer o tempo de prazo de pedido de qualquer diligência, parece que aí eles vão, parece que tocam, né, tem um alarme, e aí eles resolvem olhar sua prestação de contas. E aí fazem qualquer pergunta para estender para mais de 10 anos. não. Isso eles vão olhar? Não. Eles te impedem de seguir com a sua produção porque eles estão atolados. Eles não têm como. Quer dizer, eles teriam... Agora, por que eles estão atolados também? Porque foi criado um sistema de burocracia tão absurdo, né? A gente está num sistema de prestação de... A gente é encarado como convênio. A atividade não podia ser encarada como convênio. Ela tinha que ser encarada de uma outra maneira, entendeu? Porque pela atividade em si, entende? Quer dizer, como é que você vai ter? Você está na rua, produzindo. Você gasta aqui, gasta ali. Como é que você vai ter recibo? Você não tem como. Quer dizer, o fazer cinema, sobretudo, o produzir cinema, o filmar, exige uma agilidade que tem que ser compreendida, entende? Não é assim no resto do mundo, entende? Aqui é porque nós tivemos uma administração, deixa eu terminar, nós tivemos uma administração, foi a administração do Manuel Rangel, a gestão dele, que foi um desastre, essa que é a verdade. Ele pode dizer, eu consegui, digamos, produzir 180 filmes. Nunca se produziu tanto no Brasil. Muito bem. E essas produções iam para onde? Porque ele não regulou, em momento algum, a exibição. Entendeu? Nem a distribuição. Então, quer dizer, a exibição e a distribuição foram privilegiadas. Entende? Em detrimento da produção. Então, ele produziu muito, mas esses filmes iam para lugar nenhum. Essa que é a verdade. Eles entravam por uma semana, quando entravam, porque a maior parte ficava nas prateleiras. Por quê? Porque o cinema, os exibidores não são para ser culpados, de maneira alguma. Por quê? Porque a cinematografia hegemônica, que são os americanos, eles é que têm suficiente produção para abastecer o mercado. Então, evidentemente, os exibidores ficavam sujeitos à programação dos filmes americanos. Eu não estou combatendo isso, não. Eu estou falando da realidade. A realidade é essa. Agora, ela poderia ter sido equacionada e resolvida, mas não havia uma vontade política para isso. Não. A direção da Ancine, logo depois da saída do Gustavo Dal. O Gustavo fez a coisa muito bem. A impressão que dá é que eles eram diretores de cinema, como é que eu diria? Fracassados, não, porque nunca tinham feito um filme, mas queriam fazer filmes frustrados. E não tinham condições. Hein? Frustrados. Entendeu? Aliás, um deles, num almoço conosco, disse, eu estava presente com o Luiz Carlos, disse, olha, o negócio é o seguinte, agora quem vai fazer filme somos nós. Gente, eu tenho 87 anos, não é à toa, eu já vivi cada uma, sabe? Então, essa, por exemplo, eu vivi. Ele dizia, agora quem vai fazer filme somos nós. Quer dizer, eles se tornaram produtores.
entende? Sem ter uma política de produção. Eu, por exemplo, quando a Embra Filme começou, eu disse na Alice Bahia, gente, a gente tem que ter uma política de produção. Isso foi final dos anos 70, 80, eu me lembro. Vamos fazer um filme de praia. Aí a gente fez O Menino do Rio. Vamos fazer um filme como o... Que pegou um nicho que eu lembro, não O tinha Rei do Rio. para adolescente nessa época. Pois é, não tinha. Então vamos ver isso. Enfim, balançar, equilibrar a produção. A gente podia fazer isso naquela época. Havia essa possibilidade. Agora no princípio, com o advento da Ancine, eles é que passaram a ser produtores, entendeu? Claro que deram oportunidade a muitos jovens, isso foi ótimo, né? Nós temos hoje uma juventude fazendo cinema de um talento, meu Deus do céu, de uma vivacidade, de uma energia. Eu tenho a maior admiração, sabe? E isso está aí, mas o cinema são 3 segmentos: produção, distribuição e exibição. Evidentemente que agora a exibição também nas plataformas e tal. Mas então tem que haver uma regulação. A indústria tem muito dinheiro envolvido. Então isso tem que estar muito equacionado, entende? Eu estou falando demais e não dando, você nem está me perguntando. Não, você está falando, se eu estou concordando Desculpa. com você. Não, imagina. Pois eu quero te é. perguntar uma coisa. Você está aqui para falar, Lucia? Você tem que falar. Amiga, O quê? o que a gente tem, o que está acontecendo? Agora a gente tem hoje uma Ancine paralisada, um governo que não dialoga com o setor. O que tem que ser feito? Como que você vê que a gente consegue sair desse imbróglio que o nosso setor está envolvido? Olha, nesse momento, nós temos um presidente do sindicato, um rapaz jovem, o Leonardo Ed, ele está agindo muito bem, viu? E se movimentando muito bem. E nós estamos com bons advogados também. Então, quer dizer, a gente está com advogados contestando uma série de situações, entendeu? Quer dizer, o sindicato está muito ativo. Agora, por exemplo, o que aconteceu? Né? Por exemplo, o fundo setorial. Né? O fundo setorial normalmente dá uns 800 milhões por ano, mais ou menos. Isso daí, vamos falar, só explicar para as pessoas. O fundo setorial tem esse dinheiro por conta do pagamento da Condecine, esse imposto que só o setor paga. Isso, exatamente. O dinheiro da Condecine, que vem do setor, ele vai diretamente para o fundo setorial do audiovisual, que deve investir na indústria. Ele investe também na exibição, nas salas de cinema, criando mais salas de cinema. Ele investe também na produção, na exibição. Na distribuição. Na distribuição também, estimulando a distribuição. Exatamente. Então, o Leonardo, ele está muito ativo, viu? Mas você estava contando que a gente tem anualmente lá mais ou menos 800 milhões. Ah, que bom que você me fez voltar. Vamos lá. Isso, uma base de 800. Mas o que aconteceu? O Manuel Rangel, com a prisão de ventre dele, não gastou o dinheiro de 2019, quando ele ainda estava lá. Então, esse dinheiro ficou preso lá, entendeu? Então, com o dinheiro de 2019 e o dinheiro de 2020, nós teríamos atualmente 1 bilhão e meio. Muito bem. E ele aplicava esse dinheiro. Então, tem resultado. O 1 bilhão e meio é resultado do recolhimento da Condecine, mas resultado de aplicação do dinheiro que não foi investido. Tem isso também.
Então, agora está a discussão que eles querem, o governo quer ficar com a aplicação do dinheiro da Condecine, entendeu? Do dinheiro que não foi investido, exatamente. E Nossa. nós estamos, o sindicato, o Leonardo está atento, o sindicato está mais do que ativo em cima disso, viu? A gente tem, ele sempre fala com a gente fica sabendo. Mas fiquei bastante impressionada porque a informação que chegou para a gente é que o dinheiro do nosso fundo, a gente tinha recolhido, o dinheiro que foi recolhido era menor do que a dívida do pagamento dos projetos selecionados e da gestão 2009-2020. Eu não consegui entender isso. Eles ficam querendo complicar, entendeu? Porque o que acontece? No meio disso tudo, nós tivemos lá o Christian de Castro também, que foi processado. Presidente Dancini, pessoal. Exatamente, presidente Dancini. E que foi processado. Então, assumiu o Alex Braga. Quer dizer, existe da parte dos funcionários da Dancini, pelo menos é isso que eles passam, um temor muito grande de agir. Então, eles estão literalmente paralisados, né? Paralisados, é uma coisa absurda. E, evidentemente, a atividade paralisada também, né? Ela já estava paralisada antes da pandemia. Ela esteve paralisada o ano de 2019 todo, não saía nada, porque houve também o processo contra o Christian, no caso. O Christian está sendo processado. Então, é uma situação difícil, mas eu acho que o Leonardo está saindo muito bem, ele está muito bem assessorado, viu? E Luiz Carlos dá muita atenção a isso também, né? Então, a gente está seguindo isso. É porque, assim, Lucy, a gente... Opa, acho que você congelou. Não, desculpe, eu te interrompi. Termina. Não, eu estou dizendo que agora, por exemplo, foi feita uma moção, porque nós queremos os rendimentos da Codecine para nós, entendeu? Não tem sentido isso para o governo, entende? Não. Então, nós estamos lutando, estamos ali em cima e essa questão da prestação de contas, por exemplo, é alguma coisa que nós estamos atentos para isso. Enfim, já falei muito de política, né? Mas eu acho que é importante a gente falar, a gente está precisando conversar, né? A gente está precisando realmente, as pessoas precisam entender, a gente precisa trocar ideias, porque é muito triste a gente ver que o fundo setorial só funciona agora com mandado de segurança. Pois é. O que é isso? O que é isso? Pois é. É caso de polícia? Não, é muito porque triste o que está acontecendo, isso, pessoal, muitas produções foram, né, selecionadas pelo fundo setorial e começaram suas produções e, de repente, tudo se paralisou, tudo ficou paralisado. Então, os produtores, para não quebrar, entraram com mandado de segurança para a Ancine liberar a verba que é deles. Exatamente. E é mais ou menos isso que está acontecendo no setor. As produções estão funcionando só com mandato de segurança. Você sabe, Adriana, eu acho que o mandato do Collor e tudo que resultou dele foi menos ruim do que o que está acontecendo aqui. Você está entendendo? Nesse momento, com o governo Bolsonaro. Por quê? Porque no tempo do Collor era uma situação de fato. Ele fechou a Embrafilme. Então, não é nada indefinido, não. Está fechada. A atividade fechou. Nós, por exemplo, eu passei a distribuir filmes. Eu ia para o American Film Market em Los Angeles e trouxe filmes espanhóis,
mexicanos, chilenos, me lembro muito, argentinos, entende? A gente viveu disso, enquanto o Luiz Carlos estava fazendo a lei do audiovisual. Uhum. O quatrilho. O quatrilho foi o certificado número 1 de audiovisual, que foi um certificado do Bradesco, viu? O número 1, foi no governo Itamar que a lei do audiovisual passou, né? Então, era uma situação definida. Agora não. É um samba do crioulo doido. Você não sabe como é que as coisas estão. Mas eu acho que a gente está... o sindicato está bem posicionado, viu? Eu acredito que as coisas estão bem. Agora, E a gente precisa, a sensação, assim, o Quatrilho foi o primeiro filme selecionado para o primeiro festival que eu fiz na vida. Foi. Foi lindo. E é um filme maravilhoso, o querido Fábio, nosso amigo, que está aqui abençoando a gente. Sem dúvida. Mas eu fico pressionada, assim, que me parece que a gente sempre está nessa posição, o setor audiovisual brasileiro, de perseguição. Somos perseguidos, né? Desde, sabe, vem a ditadura, vem a censura, aí fecha o Embrafilme, aí a gente se reinventa, também acontecem coisas maravilhosas, que vem a retomada e nasce a Ancine, mas aí vem e destrói tudo de novo. Até quando a gente vai viver isso, Luci? Que angústia. Olha, eu vou dizer a você, a nossa empresa vai fazer 60, a nossa empresa é de 62, ela vai fazer 60 anos agora. Uhum. Nós somos chamados de dinossauros, porque vão fazer retrospectivas nossas nos Estados Unidos, na França também, então nós estamos preparando isso. Agora, por quê? Porque, na verdade, né, Adriano, o que acontece? As empresas que permanecem mais são as distribuidoras, porque elas são comércio, né? Agora, as produtoras, normalmente, elas abrem uma empresa para produzir aquele filme e fecham. Uhum. Elas não ficam no mercado como produtoras. São as distribuidoras que existem, né? Então, e nós que existimos esse tempo todo, menina. Uau, Luci, parabéns, minha amiga. Também uma família inteira ali, ó, lutando, sabe? Estou falando agora da Paula, por exemplo. A Paula é uma batalhadora. Nossa Senhora, a Paula filha, é um amor. Não, batalhadora. E já tem a herdeira da Paula, que é a Julinha, né? Que a Júlia vem aí. Pois é. Júlia tem Helena, que fotografa, e filma, dirige, enfim. Não, Júlia. Olha, eu vou abrir agora, a gente tem mais 8 minutos de conversa, Luci. Sim. Vou abrir. Alguém quer perguntar, pessoal? Olha lá, olha, a nossa amiga de Miami, querida Adriana Sabino, está perguntando: parabéns pela longevidade da empresa, pela fantástica contribuição para o setor audiovisual. Vocês, aí o Chico está perguntando: vocês também são uma distribuidora hoje? Não, nós somos produtora. Nós somos uma produtora de conteúdo, não somos distribuidora. Houve um momento, conforme eu falei, isso foi nos anos 90, 91, 92, depois nós não distribuímos mais. Tá. Eu que virei distribuidora. A Infinito virou distribuidora agora com a plataforma. Olha, e é uma coisa da família. A gente começou como exibidora, né? Festivais de cinema, produtora e agora distribuidora. A gente vai se reinventando, porque o mercado está precisando. Um brinde à lucidez, que privilégio assistir e aprender. O Thiago Guimarães está falando. Olha, Valéria Del Cueto, além do sindicato, quais os mecanismos para contrapor essa situação? No Congresso, por exemplo, existe alguma ação? Como é que o setor está trabalhando no Congresso? Existe alguma bancada? Sim. O Leonardo Ed, que é o presidente do sindicato, o Leonardo, coitado, ele vive em Brasília o tempo todo, entendeu? Ele vai a Brasília toda semana.
vai ao Congresso e está muito ativo lá, tem um ótimo relacionamento, entende? Ele está trabalhando muito bem. Sabe o que a gente precisa fazer, Lucia? A gente precisa eleger alguém do setor para lá, para um deputado, um senador. Sim, A eu gente acho que precisa. sim. Uma grande ideia, Adriana. Claro, a Uma gente pegar grande você, ideia. pegar a Paula, pegar alguém do setor e falar, olha, você vai ser agora, a gente precisa botar você lá dentro. A gente precisa disso. Ao invés de ficar Você tem batendo na toda a sala dos razão. outros, a gente tem que ter nossa sala lá dentro. É isso. Você tem toda a razão, menina. Mas eu estou vendo aqui que a Paulinha também está dizendo, Ah, minha filha querida, que eu não falei nas nossas próximas produções. fala, Nós fala. temos 2 projetos e a maior parte dos projetos é Paulinha que escolhe, Manda. porque a Ela que Paula manda agora, mulher que tem um manda. sentido popular muito grande, a Paula. É ótima, ela é rápida, uma coisa. E um deles é o Vovó Ninja, que é uma história maravilhosa. Uma avó toda natural, comida natural, entende? E ela, inclusive, faz yoga e faz tai chi chuan, aquela coisa toda. E recebe uns netos muito mal acostumados para uma temporada de férias. É muito gostosa a história. Ah, que Então, esse aí acho que delícia. vai dar muito certo. E tem um outro que se chama O Velho... Não, O Novo Amor de Sempre. Essa é uma história maravilhosa que nós vamos fazer com a Glorinha Qual é essa Pires. história? Ela já aceitou e tal. A história... eu acho que a Paula não gostaria que eu contasse, não. Não, acho que não. É uma comédia romântica e, que trata um pouco da vida de uma mulher bonita, dos seus 50 anos e tal, que perdeu o marido e tal, mas os filhos ficam em cima, e a volta da vida amorosa dela, né? A Mas Paula está falando aqui, nosso com muita patuá é Glória esperteza. Pires. A Paula Como é que é? Barreto, sua filha, falou que o patuá é a Glória Pires. O patuá da LC. É verdade. Ela, Nossa Senhora da Aparecida, Glorinha, desde os 16 anos, né, quando ela fez Índia, eu não posso esquecer isso nunca, porque ela teve confiança no Fábio e em mim também, que era produtora, né? E no Fábio, porque ela apareceu nua no filme, logo no primeiro filme dela. Quer dizer, isso eu não Maravilha. esqueço nunca, essa confiança, sabe? Glorinha é um ser especialíssimo. Lucia, eu quero te dizer o seguinte. Quando eu crescer, eu quero ser você. Como você. Você é uma mulher que inspira, você é uma mulher inteligente, criativa, cativante, e eu agradeço imensamente de ter você na minha vida, de ter aprendido com você. E eu acho que assim, o que eu estou dizendo representa tantas outras pessoas. Então, muito obrigada, minha amiga querida. Pois é, eu Estou quero morrendo de agradecer saudade de a você. todos também, e eu também de você. Mas eu quero agradecer a todos que participaram da live e agradecer a você em primeiro lugar, porque você está sempre inovando. Você é muito danada, Adriana. Puxa, quando você fez aquele filme, o tempo do... Como é o nome do tempo? O Quanto nome do tempo o seu tempo filme? tem? Quanto tempo o Quanto tempo tempo o tem? Que tempo é tem? isso? Pois é, quanto tempo o tempo tem? Que aquele filme não é uma novidade, é uma maravilha aquele filme. Nossa, eu fiquei encantada. E agora você está com um projeto muito bom também, que eu sei. Muito danada você. Você e a Sociedade equipe. do Medo vem aí. Olha, vai Sociedade acabar do nossa live. A Medo. gente tem 50 Já segundos. viu? Já viu que título melhor? Mas, enfim, quero agradecer a vocês todos que participaram da live, que me prestigiaram. E viva o cinema brasileiro, hein? Ninguém acaba com o cinema brasileiro. Ninguém. Nós estamos aí. Vivos!
Luci Barreto, eu te amo. Obrigada. Eu te amo também. Linda. Pessoal, Obrigada. obrigada por estar aqui com a gente. Hoje com Luci Barreto, minha querida amiga. Só agradecimento. Muita gratidão. Obrigada a você, querida. Tchau, minha linda. Obrigada. Até breve. Te vejo em breve. Até breve. Tchau, pessoal. Obrigada por estar aqui com a gente. Amanhã a gente vai estar com Gabriela Amaral e Daila Ferreira. Tchau.